Esta peça está à venda numa empresa portuguesa. Eu compro, eu pago IVA, a empresa passa-me fatura, vou a uma oficina, pago para instalar, a própria oficina passa também fatura. E agora eu pergunto-vos, como é que no fim de tudo isto o Estado arrecadou tanto e mesmo assim o meu carro continua ilegal para circular na estrada? E começo já por dizer que nem todas as peças têm de ser legal, mas porque tantos impostos e tanto sítio onde o Estado está a comer para no fim das contas realmente ser ilegal? E sim, essa é a verdadeira pergunta. Eu vou e compro umas jantes em loja. Paguei 1000 euros pelas jantes, paguei o IVA, todos ganharam e a loja faz então o desconto ao Estado. Então vamos expor aqui um caso específico. Eu vou a uma loja, pago 1000 euros por umas jantes mais IVA, ou seja, trago uma fatura, vou a uma loja de pneus, pago uma fatura, ou seja, pago um valor mais IVA, ou seja, o Estado está sempre aqui a pegar numa migalha, venho-me embora com os meus papéis de compra, com os meus papeizinhos todos. A polícia manda-me parar e o que é que acontece? Eu estou ilegal. Vocês acham que isto faz sentido? Agora, algo ainda mais indignante, a pessoa foi à marca e comprou uma Honda CB 650E. E ela pagou então alguns extras, que foi o escape e também o suporte matrícula curto. No próprio dia que tira a moto do stand, o que é que acontece? Apanha uma inspeção B por suporte matrícula curto, identificado também pela marca, ou seja, aqueles suportes que até têm a marca e tudo. Isto faz sentido? A própria concessionária instalou aquilo e vendeu aquilo. Isto rebenta-me a cabeça toda. Vamos voltar às jantes. Se eu compro uma jante 520, se tem a furação para o meu carro, se a gente sai, se a gente está à venda numa loja, é porque eventualmente ela pode ser montada no carro. Então é porque é que eu tenho que, se paguei IVAs e tudo mais, se eu for a uma inspeção fazer então o averbamento daquela jante ou daquela medida de pneu, porque é que só por causa desse papel, que muitas vezes é chegar e vir embora, as coisas já estão legais? Isto tem sentido. Isto não é criticar a polícia, porque eles só estão a fazer o trabalho dele. Isto é criticar realmente quem fez estas regras, que não batem na cabeça de ninguém. E com isto também deixo já uma pergunta, que é, na vossa opinião, que aí estão, se vocês compram uma peça, pagam um IVA e vão a uma oficina especializada para a montar, ou seja, se isto aqui, tanta coisa legal à volta, essa modificação devia ser legal? Ou realmente devia precisar de todos estes papéis adicionais para além de todos estes IVAs que vocês já pagaram? Quem tem falado em pneus está só a dar um exemplo, porque nós podemos chegar facilmente à suspensão. Muitos de nós gostamos de ter o carro um pouco mais baixo. Vocês vão a um site qualquer português, ou uma loja qualquer portuguesa, e escrevem, por exemplo, estamos a andar de S101. Suspensão BMW S101. Aparecem molas, aparecem coilovers, aparece isto, aparece aquilo. Vocês podem comprar tudo. Vocês vão comprar tudo legal e montam está ilegal. E eu compreendo que para o Estado, coisas têm também, têm que render dinheiro, não é? Mas se já está a render, porque ainda massacrarem mais as pessoas? E isto é outro problema também, que é as inspeções B. E eu agora também, é outra pergunta que eu vos deixo, que é, qual foi a inspeção B mais estúpida que vocês já apanharam? O que eu quero falar com este vídeo é que em Portugal tudo se torna uma complicação. Se vocês querem construir casa, estão 10 anos até conseguirem ter os papéis todos para começarem a construir. Se vocês fazem um pedido de um averbamento qualquer, às vezes até errado vem. Ou seja, tudo em Portugal é um terror, tipo, nada em Portugal funciona bem, nada é fluido. Vocês apanham uma inspeção B no vosso carro, e eu falo por mim, já me aconteceu, tive 3 ou 4 meses sem o carro, já não me lembro bem, e pelo que eu ouvi, até foi rápido. Agora vamos ver uma coisa, vou repetir a mesma coisa, eu comprei o material, paguei o IVA, montei o material que era específico para o meu carro, fiquei sem carro 6 meses, gastei 1000 euros, montei uma suspensão 2 cm mais alta e o carro já está legal. Isto não faz sentido e vou repetir de novo, eu não estou a criticar quem passa a inspeção B, eles estão a fazer o trabalho deles, eles trabalharam, estudaram, aprovaram-se para aquilo, eles têm que o fazer. Agora, quem dita estas regras, isto é literalmente a gozar connosco. Agora venho eu com uma solução milagrosa que eu acho que podia resolver. Vamos supor que a marca desenvolve um produto, mandava este produto para a aprovação, Portugal dizia assim, ok, este produto pode ser montado. Vocês quando estão a comprar têm 3 opções. Tem, por exemplo, e agora não estou a criticar, mas tem, por exemplo, uma suspensão low cost, que é a suspensão JOM, e depois tem uns AP, ok? O que é que acontece? Se tu queres comprar um JOM, que é uma suspensão barata, e por ser barato a empresa não fez tipo a certificação daquele material, ok, compravas aquilo e tinhas que ir então tu certificar que aquilo podia estar no teu carro. Se tu compraste um AP que custa 4 vezes mais, já vinha com esse certificado e tu não tens que pegar e ir legalizar na mesma. Porque assim nós só estamos a comprar a qualidade de um produto e não uma averbação. Ou seja, eu acho que isto tinha sentido, porque pelo aquilo que eu conheço e pelo aquilo que eu ouço da Suíça, na Suíça, se vocês comprarem, por exemplo, um escape com papéis, uma suspensão com papéis, etc., aquilo fica
legal, ou seja, vocês podem usar aquilo. Se vocês comprarem sem papéis é muito mais barato, mas não é legal circular na estrada. Ou seja, a minha proposta, que nunca vai ser, ou seja, estamos só a falar aqui entre nós, seria isso mesmo. Ou seja, um produto que fosse mais caro, mas que por ser mais caro já trazia essa averbação. Será que isto faz sentido? Eu acho que faz, porque se funciona num país muito mais desenvolvido, onde as pessoas que lá moram ganham 5 vezes mais que em Portugal e não ficam sem os carros por meter uma sustena estúpida apenas porque compram com o papel. Para em Portugal, tu compras com o papel da homologação, qualquer suspensão, muitas têm os papéis de homologação, mas tens que ir homologar. Ou se já legal, eu chegava, gastava 5.000 euros no escape em vez de fazer um de 1.000, mas eu montava e estava legal. Muito provavelmente íamos conseguir ter uma economia que puxava muito mais, porque a malta dos carros, em vez de gastar 200 euros numa suspensão, porque sabe que vai apanhar bem na mesma, aí ia gastar 500 ou 600, mas ia ter o carro legal. Porque eu acho que isto é como os salários, não é? Tipo, se pagassem mais ao povo, o povo ia ter mais valor para gastar, porque a realidade é que isso funciona assim. Agora, se subcarregam as empresas em impostos, a empresa também não pode pagar ao povo, porque quanto mais paga o povo, mais ela paga de impostos, não sobrevive. Tipo, isto é uma bola de neve que é nada mais, nada menos que uma burrice de quem governa isto. É que imaginem, com isto tudo, nós chegamos a um ponto bué estúpido, que é um BMW S61 ou num Ibiza, um carro que vocês têm. Nós somos 10 milhões, ou seja, mais de 1.000 pessoas garantidamente já legalizaram jante 20 nestes carros. Ou seja, se mais de 1.000 pessoas já fizeram uma legalização de jante 20 neste carro, porque é que mais um tem que ir fazê-lo? O que eu quero dizer é, isto complementa a minha teoria, que é, se realmente nas S61, se a verba jante 20, se forem à inspeção fazer, porque é que se vocês compram uma jante 20 com papel de homologação para o vosso carro, não já está automaticamente homologada? Este é sempre o ponto. Tipo, facilitava tudo, ok que ia ser mais caro, mas de qualquer maneira não iam apanhar a inspeção B, iam poupar 250 euros. Não iam ficar sem carro 6 meses, portanto iam poupar muito outro, e poupavam trabalho, ou seja, era um material que muito facilmente podia custar mais 500 euros, no fim das contas ia ser mais barato e vocês iam montá-lo e montá-lo legal. Agora também é assim, deixem o espaço nos comentários para vocês darem a vossa opinião. O que é que vocês acham disto, das homologações? Às vezes há coisas que eu também não sei, que posso estar aqui a falar à toa e tipo não ter sentido. Eu já estou no mundo dos carros há algum tempo, já faço alterações há algum tempo, nos carros dia a dia deixei completamente de fazer, deixei de andar com carros alterados na rua 99% das vezes, porque epá, é praticamente impossível, é estúpido. Por exemplo, é um exemplo muito rápido, na altura do 1,46 eu tinha pneu 255 atrás, eu apanhei uma inspeção B por causa do manómetro, por causa do pneu estar 225 e por causa da panela com válvula que era certificada. Ou seja, uma panela que tinha uma certificação, um manómetro turbo, ok, pronto, nem sei o que é quer dizer, e um pneu que era 225. Se eu pego no carro, vou fazer uma inspeção, legalizo o 225, o carro já está legal. Isto tem sentido. Eu fiquei sem o carro 3 ou 4 meses por causa de uma homologação que já devia de existir, ou uma certificação, nem digo homologado, mas sim certificado. Tipo, quando vocês apanham uma inspeção B, e foi isto que me aconteceu, eu nunca ponderava isto, nunca pensava nessas coisas, mas no fim de apanhar essa inspeção B, começo a pensar, tipo, mas isto tem sentido? Eu, por exemplo, eu estava lá no dia da inspeção B, eu tinha aquelas embaladeiras laterais, aquelas tipo umas cheias laterais, assim fininhas, por baixo da embaladeira preta. O inspetor chegou e disse-me assim, isto sai de origem. Eu, não, se você quer que eu olhe para o seu carro, pode desmontar e sair no chão. Assim mesmo. E eu, olha, fuck meu, uma cena apertada por um parafuso, estão a ver? Resumindo, tive que lá ajoelhar, por acaso tinha lá uma caixinha de ferramentas, desapertei aquilo tudo. Entretanto, olha cá para dentro, vê-me um rádio 2 DIN, isto sai da origem. Oxe, amigo, não, mas sei lá, é 2 DIN, eu comprei isto, é encaixe direto, eu comprei no AliExpress na altura, era encaixe direto. Mas mesmo que eu tivesse comprado em Portugal, o problema é o mesmo, tipo, ou seja, eu não ia passar por causa de um rádio 2 DIN e por causa de umas embaladeiras, de um crescente de embaladeira, uma coisinha assim fininha. Então nós chegamos a um ponto em que as coisas são tão picuinhas, tão mesquinhas, em que o povo, em vez de se preocupar com outras coisas, muitas das vezes quer ter um carrinho assim mais personalizado, um carrinho mais a gosto, e depois pensa, para quê? E então a realidade é que acabamos por ver sempre o mesmo BM, sempre o mesmo Audi, porque quem não se quer chatear não pode fazer nada. Por isso é que quando nós vimos um BM, um Série 1, é mais do mesmo, mas tem um alerãozinho, tem ali um lipzinho, o BM fica todo bonito, fica diferente, fica tipo com a personalidade da pessoa. Agora, pá, não sei, digam-me nos comentários o que é que vocês acham desta questão do IMT, esta questão das inspeções B, esta questão das homologações. Eu acho isto a cena mais à toa de sempre, mas eu acho que nós não podemos fazer nada quanto a isto. Já se tentou fazer
mil e uma coisas e as coisas continuam iguais. Portanto, é isso. Malta, portem-se bem, um abração a vocês todos, já sabem, se estão nas 20 para 20% de desconto na Car Vertical e terem acesso então a um relatório detalhado acerca do vosso carro, tanto os danos como fotografias dos danos, valorização dos mesmos, entre muitas outras coisas, e também se estão nas 5 para 5% de desconto na Autodoc, que é o maior site de peças em toda a Europa, e poderem comprar material específico para o vosso carro. Portanto, é isso. Aqui o Dr. Stonas propõe as ideias e deixo-vos a pensar nisso também e fico à espera das vossas ideias nos comentários.